Olá, essa é a 13ª aula para os alunos do terceiro ano. Ela começa a dar branco em tantas aulas. Terceiro ano do ensino médio, tá? Então, assim, nessa aula, eu já ia começar a trabalhar o caderno São Paulo Faz Escola, só que o que acontece? Ele já começa com exercícios, ele não tem muita, muita parte teórica, tá? Eu vou dar uma pequena aula de introdução, aí já postei no grupo uma lista para dar uma reforçada nos conteúdos, porque são conteúdos que caem aí na ETEC, no Enem, só que se a gente não tiver uma estruturação parecida com aquilo que cai lá, a gente acha que não é o mesmo conteúdo, né? Porque os exercícios na apostila, 70% são teóricos, são de matemática mesmo, não são da aplicação da matemática. Então aí eu vou fazer essa pequena introdução sobre o conteúdo de geometria analítica, relembrando alguns temas, né? O que é a função do primeiro grau. E eu vou pedir para vocês também, se possível, baixarem o GeoGebra, que aí vocês vão acompanhando, vão tirando as dúvidas e tal. Eu vou fazer usando o GeoGebra aqui também. Aí vocês veem aí qual que é a melhor estrutura para vocês aí, tá? Bom, então começando aqui, o primeiro tema, precisa dar uma lembradinha o que é as funções, tá? Então aí nós vamos começar fazendo das funções do primeiro e a função do segundo grau, qual é o comportamento delas, tá? Eu vou tentar intercalando entre a apresentação e fazer as coisas do GeoGebra. Então as funções, só para lembrar, né, um valor depende do outro. Por exemplo, vou lá no posto de gasolina, o preço que eu vou pagar depende do número de litros, ou seja, está em função do número de litros, tá? Então a gente precisa lembrar o comportamento dos gráficos. De uma maneira geral, a função do primeiro grau é essa estrutura, ax mais b. Então esse é o primeiro grau porque a letra x está elevado a 1, né? Quando não tem expoente é 1, então ela caracteriza do primeiro grau. Esse a e esse b são números reais, tá? E aí comparando aqui, ó, o a é 2 e o b é 3, tá? Quando aquele a for um número maior que zero, ou seja, for positivo, a função tem esse comportamento aqui, tá? Então vou só dar uma lembradinha aqui no GeoGebra, como que usa, né? Já deixei ele aberto. Quem não quiser fazer o download do aplicativo, você pode também, se quiser, pode acessar ele direto na internet. Quem tiver internet, né, pode fazer. Então a função lá, ó, era 2x mais 3, tá? Aí tá o gráfico, tá vendo? Ele tem esse formato porque o a é positivo, tá? Outra coisa da gente observar, esse valor aqui que tá sozinho, que a gente chama de termo independente, ele sempre vai ser esse cruzamento do eixo de y, tá? Bom, só para lembrar, digitei lá e fiz, né, para poder analisar, tá? Nos outros gráficos lá eu vou deixar ele pronto, só alguns que eu vou projetar aqui para vocês verem aí, tá? Bom, então tá lá o gráfico. Então toda vez que esse a ele for maior que zero, eu tenho uma função linear, que é do primeiro grau, ela é linear, sempre vai ser uma linha. E aqui o estudo vai ser aprofundado mais nesse tipo de função, mas na prova da AP tem umas questões envolvendo função do segundo grau. Então eu coloquei aqui também a do segundo grau também, tá? Aquele a lá é chamado de coeficiente angular, ele vai dar o ângulo, né? O ângulo referente ao eixo de x, depois eu vou explicar com mais detalhes. E o b é o coeficiente linear, que seria a linha aqui, né? O termo independente, onde ele vai cortar no eixo de x, tá? Perdão, no eixo de y. Bom, aí tá aqui, ó, um outro exemplo de uma função decrescente. O que acontece lá? O a aqui, como tá só o menos aqui na frente, o valor do a menos 1. Lembrando, quando aparece só o sinal ali, né, só a letra, ou positivo ou negativo, que está sendo multiplicado por 1, tá? Então aí o que acontece com o gráfico agora? O gráfico é decrescente, tá? Olha lá, o 3 também é onde intercepta, né? Essa linha verde seria o gráfico da função do primeiro grau, certo? E o último, que é a função constante, olha lá, y igual a 2. Então só tem o valor do b, não tem o a. Só para lembrar, não é a ordem que aparece, e sim o que ele está fazendo lá na função. Se aparecesse 2x, aí seria o valor do a, que o a está acompanhando, está multiplicando o coeficiente, a letra, né?
o número que está multiplicando a letra. Ali no caso é só o 2, então esse é o valor do B. Olha lá, intercepta o valor do B, por isso que chama linear, né? Intercepta sempre no eixo de y, e essa função é chamada de constante, tá? Então aí ela não aumenta nem diminui, certo? Bom, aí eu coloquei aqui, eu posso até fazer lá no aplicativo também para a gente poder ver. Então lá, o 3x seria o gráfico verde, tá vendo? O 5x seria o gráfico vermelho. E o 7x seria o gráfico amarelo. Então o que a gente percebe? Que quanto maior aquele valor de A, mais inclinado. Por isso que chama angular, né? O maior o ângulo vai ficando em relação ao eixo de x. Tá? Então todas elas são crescentes, porque o A lá é positivo, 3, 5 e 7 são positivos. Está interceptando no zero, porque não tem valor depois do x lá, então o B é zero. Então isso aqui vai ter um ângulo referente a esse eixo de x. Então por isso que chama angular. Quanto maior o ângulo tiver ali, mais aberta essa linha vai ficando, a rampa vai ficando mais íngreme, mais inclinada. Tá? São definições básicas aí, né? Se quiser jogar lá no GeoGebra para fazer, para testar, comparar, pode comparar, né? Pode colocar outros números maiores, menores, aí só para ver que esse A ele determina o ângulo em relação ao eixo de x, certo? Então esses são os conceitos básicos que a gente precisa lembrar. Função do primeiro grau, ela é uma linha e o A determina o ângulo que ela vai fazer. Se o A for positivo, crescente, negativo, decrescente, e zero vai ser constante, tá? Bom, aí tem as funções do segundo grau, que nos vestibulares estão usando também o nome quadrática, ou seja, eu tenho que ter o x elevado a 2, certo? Por isso que chama quadrática. Cuidado para não confundir, que alguns pensam que é do quarto grau. Aí ela descreve uma curva que a gente chama de parábola, tá? Eu vou falar bem superficialmente sobre essas funções, porque na prova de agora vai vir uma questão só para saber do comportamento, quando A é positivo, quando A é negativo, para essas funções. Vocês podem testar no aplicativo também para ver, mas o que eu queria mostrar é isso aqui, jogando lá no aplicativo, ó, o A aqui comparando, o A aqui é 2, então a parábola fica para cima, e aqui o A é menos 1, então a parábola fica para baixo, tá? Então assim, é só bem basicão mesmo, só para dar uma recordada, e joga lá no aplicativo. Se quiser acessar pela internet dá para acessar, faz os testes lá, só para lembrar essas coisas básicas. A função do segundo grau nós vamos voltar no terceiro bimestre, com mais força assim mesmo, tá? Mas aí vai cair agora aqui. Bom, então o que eu vou fazer, ó? Nessa parte aqui a gente vai lembrar do delta, lembra? Bem vagamente assim, do oitavo ano. Então nós vamos fazer o cálculo desses deltas e ver qual é o comportamento que ele tem referente às funções do segundo grau, também chamada de quadrática. Então eu vou só fazer, só acompanha a resolução, se quiser marcar, vocês marcam, faz as anotações de vocês para ver o comportamento aí deste delta, tá? Então vamos lá, ó. Comparando com a forma geral, ax ao quadrado, bx e c, porque tem 3 números agora, não é? Outra coisa, aqui tem que ser diferente de 0a, porque se o a for igual a 0, anula o eixo de x, anula o x ao quadrado e fica do primeiro grau, né? Então sempre tem que ser diferente de 0. Diferente de 0 quer dizer que pode ser um número negativo ou um número positivo. Aí, identificando o a, comparando lá o b e o c, certo? A gente tem isso daqui, ó, o a é igual a 2, o b é igual a 3 positivo e o c é igual a menos 5, tá vendo? Comparando isso com isso. Aí nós vamos resolver aquele delta ali, tá? Eu vou fazer aqui, né? Vou projetar aqui, e aí vocês só vão acompanhando a resolução. Então no lugar do b eu vou colocar 3, no lugar do a 2 e no lugar do c menos 5. Como que fica lá aquela forma? Ficaria assim, certo? Então, como é que faz? Resolve a potência primeiro, 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, dá 9. E aí resolve essa multiplicação. O valor que dá, a gente coloca o contrário. Tem esse menos aqui na frente. Em matemática ele tem 2 funções, né? Pode ser a subtração ou o oposto do número. Então, ó, 4 vezes 2 dá 10. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes menos 5 dá 40 negativo. 40 negativo, porque esse 5 aqui tá negativo, não é?
O contrário de 40 negativo é 40 positivo, ou seja, vai ficar 9 mais 40. 9 mais 40 dá 49. Então esse delta ali dá positivo. O que isso interfere no gráfico da função do segundo grau, tá? Que é o que vocês precisam entender nesse momento agora. Então eu vou montar lá o gráfico e aí vocês façam as anotações de vocês, né? O primeiro gráfico lá seria o que, ó? 2x ao quadrado, certo? Olha lá, já faz a parábola, sempre que for ao quadrado, for no segundo grau, vai fazer a parábola, mais 3x menos 5, certo? Foi essa função lá que a gente viu. Ó, então o que isso interfere? Nesses dois pontos aqui, tá vendo? Que é chamado de raiz, né? Então ele vai ter dois valores que vão ser encontrados. Por exemplo, se a gente continuasse resolvendo por fórmula de Bhaskara ou outros métodos, nós iríamos encontrar duas respostas, que seriam esses dois pontos aqui, tá vendo? Então um deles aqui é 1 e aqui parece que é 2,5, né, negativo, alguma coisa assim, tá? Então quando aquele delta for positivo, eu vou encontrar dois pontos referente a esses valores que é chamado de raiz. Só para lembrar, a raiz é quando a função está igual a zero, tá? Bom, agora vamos fazer o segundo. O segundo, achar aqui, o segundo aqui, talvez esse aqui já foi. Bom, foi esse aqui, né? Acho que já, né? Esse aqui, isso. Agora o segundo. Segundo, quando delta for igual a zero, tá? Então só faz as anotações no caso das raízes, que é o que vai perguntar sobre isso daí. Então lá, x ao quadrado menos 8x mais 16. Então, comparando com a forma geral, o a é 1, certo? Tá aparecendo só a letra lá do lado do x ao quadrado, está multiplicado por 1. O b, menos 8 e o c, 16, tá? Fazendo o cálculo do delta lá, substituindo, vai ficar lá, ó, menos 8 ao quadrado. 8 vezes 8 dá 64, ali 64 positivo, porque a potência ali é par, né? E 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 16 dá 64, 64 negativo. Então a primeira vai dar 64 positivo, a segunda 64 negativo. Então vai ficar 64 menos 64, que é igual a zero. Tá? Então o que isso interfere, que é o chamado discriminante aí, que é da fórmula de Bhaskara, né? O que isso interfere na função? Então vamos ver lá, vou jogar lá o gráfico, né, dessa função para vocês verem qual é a interferência, né? Então uma função tá lá, x ao quadrado, certo? Olha lá, já fica a parábola, menos 8x mais 16, certo? Então a gente percebe agora que quando aquele delta for um número igual a zero, quantos pontos que ela encostou no eixo de x aqui, que são as raízes? Foi um ponto somente, tá vendo? Então a interferência do delta é nessas particularidades da função chamada de função quadrática. Então a primeira, quando foi positivo, foi 2 pontos. Quando foi igual a zero, 1 ponto somente, tá? E agora eu vou fazer para o último aqui, não vou gravar essas coisas, vou fazer para o último aqui, aí vocês já vêm aí, né, e faz as anotações de vocês, tá? Bom, agora, né, o delta negativo, certo? Então, negativo significa que tem que dar um número menor do que zero. Então, fazendo lá a estrutura, lá ax ao quadrado, tarará, tarará, identificando o a é 1, o b é 4 e o c 10, certo? Resolvendo lá o delta, né? B ao quadrado menos 4ac, no lugar do b 4, fica 4 elevado a 2, no lugar do 4 ali é da fórmula mesmo, não muda, o a e o c. Então 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 10 dá 40. Então vai ficar 16 menos 40, certo? 16 menos 40 costuma dar 24, só que 24 negativo. Então são as três situações, delta positivo, delta igual a zero e delta negativo. Então delta negativo, o que vai acontecer lá? Então vou jogar no GeoGebra, tá? Só para vocês poderem acompanhar aí. Vamos lá então, qual que é aqui? X ao
x ao quadrado mais 4x mais 10. Certo? Opa, lá pra cima o trem. Bom, então olha lá, tá vendo? Então o que que acontece aqui? Ó? Aqui está o eixo de x, tá vendo? Então ela foi lá para cima essa função, ou seja, quando o delta for negativo, ela é o que a gente fala que não tem raiz, né? Ele não encosta em nenhum valor do eixo de x, tá vendo? Então essas são as três situações que vocês precisam entender aí. Pode, se quiser escrever, vocês que sabem, mas aí precisa fazer as anotações para isso, né? Quais são as anotações? Quando o delta for positivo, tem duas raízes. Geralmente eles usam a palavra distinta, né? Que é diferente. Quando o delta for igual a zero, tem uma única raiz ou duas raízes iguais, tá? E quando o delta for negativo, o valor, né? Não existe, né, uma raiz, eles falam raiz real, né? Não tem um número real que identifica essa raiz aí, tá bom? Faz as anotações lá, se quiser só anotar essa parte, que é essa parte que é o essencial, tá? E aí a das outras lá também a gente vai estudar com mais detalhe. Bom, aí tem uma questão da ETEC que trabalha essa ideia, tá? De funções do segundo grau, ETEC 2019. Um cartoon, que é o cara que faz desenhos aí, né? Charge, né? Brinca com a palavra parábola, que é o formato da função do segundo grau, que tem diferentes significados de acordo com o contexto, e que é empregado. Então tá lá uma parábola, né? Desculpe aí os religiosos, né? Mas só uma charge. O Jesus está pregando e tem os dois gráficos lá, tá vendo? A parábola para baixo, a parábola para cima, né? Então, aquela para baixo, o A é menor que zero, negativo, aquela para cima, o A é maior que zero. Então, fica daquele jeito lá. Aí Pedro, alguns dos discípulos perguntam, Pedro, o que é isso? Ele fala por parábolas, né? Então, assim, essa charge vai trazer essa ideia. E o que acontece aqui? O que pede na questão, que é uma questão bem fácil, hein? Em matemática, nos estudos de funções, a parábola é uma curva que representa uma função polinomial. Que grau que ela representa a parábola? Aí tá as alternativas, toma cuidado para não confundir, tá? Mas ela é uma função de que grau? Aí você vê a forma estrutural daquela forma geral que a gente estava fazendo lá, x, tarará, 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 tá? Lembrando que ela é uma função do segundo grau, tudo bem? Então vê lá, toma cuidado para não marcar a alternativa errada, que nem diz vocês, tem uma pegadinha. Só essa aí, só de conceito, tá bom? Aí quem não tiver, faz o download do caderno São Paulo Faz Escola. Eu creio que amanhã a gente já vai começar a fazer alguns exercícios. Vamos fazer salteados, tá? Não vamos fazer todos, não, porque tem muita coisa e pouco tempo, tá bom? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo, coloca no WhatsApp, aí a gente vê o que a gente pode fazer. Eu sei que não tá fácil para ninguém, né? Mas reclamar não muda nada, né? E geralmente as pessoas que mais reclamam são as que menos fazem alguma coisa para melhorar a situação, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz.